Olá, tudo bem? Tudo bem com você, meu queridão? Tudo bem com você, minha queridona? Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Mais um dia de vida para honras e glórias do nome de Jesus. Meu queridão e minha queridona, você sabe que o sistema, ele aproveita, da carência dos seres humanos e enriquecem, transformando as pessoas em seus escravos. Não é diferente, é por isso que é tudo unido, os poderes são todos unidos. E o pior de todos os poderes, que tem a chave da liberdade para todos os povos mundiais, é o poder da fé. Mas eles, sabendo que as pessoas não gostam muito de buscar, não gostam muito de ler, não querem, não querem se esforçar para aprender a verdade. Aí o sistema religioso viu que era muito mais fácil, sistema religioso junto com o sistema político, tá? Mundial, isso é mundial. Viu que era muito mais fácil e mais lucrativo manter as pessoas na mentira. E aí nós vemos, nos dias de hoje, quase 3.000 anos, as mesmas prisões, as mesmas ideias malignas, fazendo os seres humanos escravos. Nós temos aí um calendário de 2020 anos, Nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. E é exatamente esse homem que veio na Terra há 2020 anos atrás, e com certeza ele é um marco na humanidade, porque tem antes dele, antes de Cristo, e depois dele. Ele veio e nos trouxe a chave da liberdade. Qual é a chave da liberdade? A sua fé. Mas é a sua fé na verdade. Mas qual verdade? Existem bilhões de religiões mundo afora, e cada um com a sua verdade. Mas a verdade de Cristo está em você. Quando você aprender que você é a igreja de Jesus, quando você aprender que você é o templo do Espírito Santo da verdade, você começa a se libertar desses dogmas, dessas doutrinas absurdas, ridículas, que os homens implantaram em cima das religiões, prendendo as pessoas. Por exemplo, nós vemos aí a doutrina, do fogo eterno. Ensinaram pra gente que se a gente for mal, que se a gente for ruim, que se a gente aprontar, nós vamos ficar queimando em um fogo eterno. Mas isso não é verdade. Nós não vamos ficar queimando num fogo eterno, que isso, segundo eles, é a justiça de Deus para aqueles que são maus. Isso não é a verdade, não é verdade isso aí. Deixa eu pegar aqui um pouco vocês aqui, levar até ali para
abaixar um pouco o som, estou achando que está alto. E como está muito cedo, não dá para ficar ouvindo som alto essas horas não. Então, meu queridão e minha queridona, o título desse vídeo é O Bombeiro que apagou e apaga o fogo do inferno. Se você quiser se libertar desse fogo, você vai se libertar agora. Você vai se libertar agora desse fogo eterno. Porque eu vou mostrar com a Bíblia, com a palavra, como eu mostrei ontem, né? Como eu mostrei ontem, que o diabo não é anjo que caiu do céu, não é anjo que veio do céu. O diabo nada mais é do que invenção da religião, ele é da terra mesmo. Homens gananciosos inventaram o diabo para prender as pessoas, arrumaram um concorrente. Onde é que já se viu arrumar um concorrente para o Criador do universo, esse Deus Todo-Poderoso? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o livro de Marcos, né? Vamos apagar esse fogo do inferno. Se você quiser se libertar, preste atenção e examine as escrituras, né? No livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 42 nos diz assim: E quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, né? Essa palavra inextinguível é o fogo que nunca apaga, né? Que inextinguível, não apaga, não acaba. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Expressão de novo: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Novamente essa expressão. E aqui era Jesus, né? Falando com os seus discípulos. Então todas essas passagens de inferno, né? A gente vê pregadores, né? Renomado, milhares, milhões, alguns até com milhões de seguidores, pregando a doutrina do inferno. A doutrina do inferno. Eu vou te mostrar que nunca passou, nunca foi a ideia de Deus jogar a sua criatura em um fogo que nunca apaga, que fica queimando. E você vê a loucura dos homens é tanta que tem missionários que fazem um sucesso danado dizendo que foi no inferno e voltou. Esses dias eu estava vendo na internet uma que diz que foi no inferno e viu crianças. Totalmente contra a palavra de Deus, né? Porque Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Mas não, ela viu. Isso é totalmente insano, é da mente dela, tá? Isso é uma mentira deslavada. E tem pessoas que seguem essas visões carnais, essas mentes corrompidas, mentes que atraem outras mentes para levarem para o engano. Agora, você veja, aonde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Aí
tem também, né, a parábola que eles mais usam para dizer desse fogo eterno é o rico e o Lázaro, né? O rico e o Lázaro, o mendigo Lázaro. Eles usam dizendo, então o inferno não existe, então veja aqui. Mas se você lê aquela parábola, aquela história, tem nome próprio, tem isso, aí, então é uma verdade, porque tem nome próprio. Mas só que se você entender e aprender para quem é que Jesus estava falando aquela parábola, vamos ler lá, só vou ler o início, porque senão vai ficar muito, né, comprido aí o vídeo. Vocês já não gostam de assistir um vídeo, né, com muito tempo, mas assista e aprenda comigo, meu queridão e minha queridona, né? Tem um irmãozinho, ontem ele respondeu, mandou um monte de mensagens, né, mostrando versículos bíblicos, que não sei o que, só para provar que a lei ainda existe. A lei já acabou, Jesus acabou com a lei. Jesus cumpriu sim, ele não destruiu a lei não, ele cumpriu a lei para que eu e você não precisássemos mais ficar nessa obrigação de cumprir. Ou faz, se não fizer, você está condenado. Não, estamos em Cristo, a nossa fé é em Jesus, é no sangue de Jesus, é na cruz de Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora vamos lá, né? A parábola do rico e o mendigo, que eles usam muito para manter essa farsa, essa mentira desse fogo do inferno eterno. Veja para quem Jesus estava falando, né? A parábola do rico e do Lázaro está no livro de Mateus capítulo 16, do versículo 19 em diante, mas eu só vou ler para quem era que Jesus estava falando, e vou dizer para vocês, né? Vou mostrar para vocês realmente o que Jesus estava mostrando. Nessa parábola ele estava dando uma lição de moral para quem? Veja só, Lucas capítulo 16, versículo 13 em diante nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-te um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. Veja bem para quem Jesus falou essa parábola do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo. Versículo 14: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam, né? Ou seja, achava ridiculizavam, né? Está assim escrito aqui, ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei e os profetas durou só até João, tá? Na verdade durou só até João, porque João Batista veio pregando, né, o arrependimento, veio pregando a salvação, e Jesus é a salvação, o fim da lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que Jesus é o fim da lei. Então a parábola desse rico e o mendigo, de Lázaro e o rico, era para os fariseus, que eram avarentos, e os fariseus eram uma das maiores religiões que existia na época, que só pensavam nisso. Por que eles ridicularizavam? A palavra certa é ridicularizavam, né? Mas na Bíblia está, ridiculizavam, mas é ridicularizavam, creio eu. Está escrito aqui, tá? Vou mostrar para você não achar que eu estou, né? Está escrito, ridiculizavam, mas é ridicularizavam. Mas vamos lá, eles tiravam o sarro de Jesus. Aí Jesus conta essa parábola do rico e do mendigo,
para dar uma lição de moral a eles, que o que era rico estava no inferno e o mendigo estava no céu. Jesus estava falando isso para eles. Mas se você lê essa parábola do rico e o mendigo, não bate com Deus, não tem característica com o Criador. Jesus, ele estava falando isso para os fariseus, a religião, uma das maiores religiões da época. Por quê? Porque eles eram avarentos, eles só pensavam em dinheiro. Ele ganhava dinheiro, como os de hoje, né? Ganham dinheiro com a fé das pessoas, com a fé alheia. Não é assim nos dias de hoje? As igrejas não vendem de tudo, inclusive as que se dizem evangélicas, tá? Não pensa que a igreja evangélica está fora disso aí, não, que a igreja evangélica vende tudo também. É um tremendo comércio. Todas elas hoje têm barraca de pastel dentro, todas elas têm bazar, todas elas vendem e vendem muito. Então Jesus mostra essa parábola, e essa parábola ela não bate com Deus. Por quê? Que Deus é esse? Já pensou se isso aqui fosse uma realidade de Deus? Que Deus seria esse de colocar uma mãe salva no céu e ver se seu filho condenado lá no inferno, como a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro está andando no céu com Abraão e o rico está lá no inferno, no tormento. Já pensou se isso fosse verdade? Então seria colocava sua mãe lá em cima, né, a mãe no céu, vendo o filho sendo tormentado no fogo eterno. Então isso não bate com Deus. Que Deus seria esse? Qual é o Deus que é amor fazer uma barbaridade como essa? Então está fora de questão. No céu é o céu dos espíritos aperfeiçoados. Lá nós não vamos ver ninguém se queimar no inferno, ninguém sendo torturado, nós não vamos ver. Então essa parábola não bate. E isso aí Jesus usou para os fariseus e os saduceus também, que acreditavam na imortalidade do corpo mesmo, do corpo humano. Por isso ele usa essa parábola de Lázaro vivo no céu e o rico vivo no inferno. Mas não bate com o Criador. Isso aí Jesus estava dando uma lição de moral nos fariseus e para os saduceus também, usando, né, a crença dos saduceus. Tá certo? Então já fica aqui desmistificado a parábola do rico e do Lázaro. Tá chegando o bombeiro, tá apagando o fogo do inferno, hein? O bombeiro tá apagando o fogo do inferno. Agora vamos lá. Lá em Marcos nós vimos, né? Nós vimos que é melhor você entrar, né, nos céus, no reino de Deus, aleijado, do que ir para o fogo inferno, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Não é isso que está lá em Marcos? E basicamente todas as passagens que se fala de inferno é basicamente isso, aonde os abutres vão comer o cadáver, aquela coisa toda. Veja só do que Jesus estava falando. Desculpa. Nos diz aqui, ó. Agora sim, nós chegamos aonde que eu quero, ó. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7 nos diz assim, veja só, falando exatamente, ó, 650 anos antes de Cristo, veja o que o profeta falou, para os que frequentam uma placa religiosa. Veja só, a palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Não é na igreja que vamos adorar o Senhor? Na placa, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai, né, endireitai, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar.
Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se devera emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, né? E andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. As igrejas de hoje não é assim, é uma tremenda hipocrisia, uma falsidade. Colocam ídolos de tudo, começando para a igreja mãe, né, que é a igreja católica. Tem ídolos para tudo quanto é lugar. Aí vem os padres dizer que eles não adoram a imagem, mas aí é uma hipocrisia tão grande, porque a igreja está cheia de imagem, né? Tem santo para tudo. Aliás, o ano tem 365 dias, tem um santo para cada dia, né? Isso porque foi a instituição da igreja católica. Aí vem as igrejas protestantes, que são as evangélicas, neopentecostais, que também não passa de meretrizes, filhas da grande prostituta, que no mesmo caminho também, em busca de poder financeiro, se venderam, se entregaram, seguiram a outros deuses, né? Eles não põem imagem de escultura, mas também eles consagram objetos, consagram rosa, consagram crucifixo, é da igreja católica, consagram palmilha, vassoura, olha o absurdo, consagram tudo e qualquer tipo de objetos materiais para tirar a fé das pessoas do sangue de Jesus. Veja que aqui, e aí Deus fala para o profeta que o templo não protege. Aliás, o templo somos nós mesmos, né? E aí, Jeremias, continuando, nessa narrativa para o povo de Israel. Aí ele vai, aí agora eu vou lá para o versículo 21, né? Não, eu vou eu vou do 21, vou ler do versículo 21 em diante, para você entender, e de uma vez por todas, apagar esse fogo do inferno na sua vida. Claro que se você quiser apagar, né? Com o sangue de Jesus, você apaga, você vive tranquilo, sem medo de condenação nenhuma. Vamos lá? Jeremias capítulo 7, versículo 21 nos diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Deus não mandou ninguém fazer sacrifício, holocausto, coisa nenhuma. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos serei o meu povo, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos. O povo é sempre assim, nunca ouve Deus, né? Mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás,
e não para diante, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Eu vos enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. Hoje está bem pior, né? Diz-lhes-as, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-as, mas não te responderão. Diz-lhes-as, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Ou seja, eles não querem de jeito nenhum ouvir o profeta. Agora veja, continuando, agora vem lá aonde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Agora vem, o versículo 29 em diante nos diz assim: corta os teus cabelos consagrados, né? Porque todo mundo andava bem bonitão, né? Bonito por fora, mas fazendo todas aquelas abominações, sacrifícios que Deus não mandou. E é o que fazem hoje nas igrejas, né? As igrejas hoje em si, os próprios pastores, bispos, apóstolos, chamam as pessoas para fazerem sacrifícios, votos, a qual Deus não mandou. Não é assim? Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofede, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofede, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, ao verme, e ninguém haverá que os espantes. Aleluias! Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folgueto e de alegria, e voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Essa terra é a terra de Israel, que sofreu uma desolação, sempre sofreu, né? Mas nos anos 70 depois de Cristo se cumpre a profecia de Daniel. General Tito invade lá, queima o templo de Jerusalém, mata meio mundo. Mas quando Jesus se refere lá, né, aonde estiver o cadáver também terá os abutres. Aqui foi, é o vale, né? Vamos lá, versículo 31. Edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem, presta atenção, queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela minha mente, diz o Criador do universo. Quem te criou nunca passou na mente dele em jogar você em fogo eterno. Jesus aqui, ele estava falando, porque este lugar, ele virou um lixão, né, aonde incineravam o lixo de Israel. E um pouco antes de virar um depósito de lixo incinerador, era um lugar onde jogava os corpos dos condenados. Então quem passava ali próximo via mão, pé queimando, e os vermes comendo, e aquele fogo consumindo. E Jesus então, ele fala para a geração dele lá, a geração, as religiões, fariseus, os saduceus, os sacerdotes do templo, que era aquela geração que sofreu o juízo do Criador, mas nunca passou na mente do Criador
jogar ninguém em fogo eterno. Que Deus seria esse? Criar você para depois jogar você lá, para que a tua alma fique queimando lá e ele se satisfazendo com isso. Isso é coisa maligna da mente humana, que a religião aproveitou isso, né? A religião junto com a política, porque essa Bíblia aqui, meu irmão, ela foi acoplada, essa de 66 livros, ela foi toda modelada por Constantino, imperador romano, junto com os judeus religiosos da época, ano 300 depois de Cristo, e fizeram essa montagem para prender, fizeram essa montagem e pregaram isso, que se você não obedecer, se você não der dinheiro para os pastores, se você não der dinheiro para a placa religiosa, você vai queimar no fogo eterno. Quem é que não dá, né? Dá até as cuecas, né? A gente dá até as cuecas com medo de queimar no fogo eterno. Quem é que não tem medo de ser queimado no fogo eterno? Eu não tenho medo não, porque o meu bombeiro, o meu salvador, apagou esse fogo, tá? Ele apagou esse fogo na cruz do Calvário. Então, meu queridão e minha queridona, se liberte dessas ideias, dessa mente maligna, religiosa, que se você não for bonzinho, você vai queimar no fogo eterno. Por Deus, não. Você vai queimar no fogo eterno, você vai ter uma vida derrotada, você vai ter uma vida desgraçada, se você não ouvir, como eles não ouviram, a voz do Espírito Santo da verdade, que está em você, que é templo dele. Você é o verdadeiro templo do Senhor Espírito Santo da verdade. Tá bom, meu queridão e minha queridona? E agora, né? Para fechar, ficou bem claro, né? Esse lugar, esse vale de Inom, né? Mais tarde é dado o nome para ele de Geena, tá? Que é onde os condenados eram. Por isso que Jesus fala, é melhor entrar. Os condenados eram colocados lá mesmo, né? Eles eram colocados lá para sofrer mesmo, para morrer ali queimado. Muitos já vinha morto, eles já jogavam lá. Era um depósito de tudo quanto é coisa. Esse lugar se chama Geena. Nos tempos de Jesus é Geena. E aí os condenados, é por isso que Jesus fala, olha, se a tua mão faz você pecar, se você gosta de roubar um pouquinho, corta ela e joga fora, porque é melhor você entrar aleijado, é melhor você viver aleijado, né, com paz, poder dormir sossegado, do que você com as duas mãos você roubando, ser condenado e ser jogado no Geena. Se o teu pé te faz tropeçar, se o teu pé faz você pular a cerca, faz você adulterar, faz você correr para o roubo, correr para o que é errado, corta ele, joga ele fora, porque é melhor viver só com uma perna só, com um pé só, do que você ser jogado no Geena, no depósito dos condenados, que era assim que eles faziam com os condenados, jogavam nesse lugar no Geena, no vale do filho de Inom, aonde os israelitas idólatras queimavam seus filhos e suas filhas aos deuses pagões, a ídolos pagões. E ídolo nunca foi coisa nenhuma e nunca será. Ídolo não é nada, né? Aliás, falar em ídolos, você já viu o nome Tranca-Rua na Bíblia? Você já viu Pombagira, o nome Pombagira na Bíblia? Eles não são nada, isso é invenção do homem, o homem mau, que criaram essa idolatria e que tem influência sobre as pessoas que têm a mente fraca, a fé para comer somente aqueles legumes bem ruinzinho, porque não tem fé em um Deus vivo, que é invisível, mas é real, e está aí em você e na sua família. Agora vamos, né, de uma vez por toda, mostrar o bombeiro que apagou faz tempo o fogo do inferno. Aqui, ó, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Agora, meu irmão, você precisa acreditar, né?
Se você não acredita, eu não posso fazer nada, tem que crer, né? Aonde nos diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está em Cristo não morre mais, vive para sempre e reina para sempre, e nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou, te livrou da lei do pecado, não tem mais pecado, e te livrou da morte. Claro, se você andar por aí aprontando, você vai sofrer as consequências. Qualquer um, seja quem for, pode ser o mais santo que for, andar aprontando vai sofrer consequência. Ande então plantando coisas boas, viva uma vida honesta, correta, viva ao Happy Day, viva dias felizes com a sua família, fazendo sempre o que é bom, principalmente para o teu próximo. Tá bom, meu queridão e minha queridona? Ficou esclarecido? Se não ficou esclarecido, você pode mandar suas perguntas que a gente responde através da palavra, tá bom? Esse bombeiro que apagou o fogo do inferno se chama Jesus Cristo, tá bom? E faz tempo que ele apagou um fogo, né? Um fogo que é algo para quem apronta, para quem aprontava, e nunca passou pela mente do Criador jogar os seus filhos, sua criação, em um fogo que nunca apaga. Se existir esse fogo, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que Jesus aniquilou o diabo e a morte, aniquilou. Se existia, Jesus ali na cruz aniquilou, apagou de uma vez por todas a condenação. Ande olhando para Jesus e tenha uma vida feliz com a sua família, para louvor e glórias do nome de Jesus. Fiquem na paz do eterno Salvador, fiquem na paz do bombeiro Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo.